Olá, bom dia, concurseiro, concurseira. Quem fala aqui é Cristiano Santos, professor e coordenador do Análise Concurso. Finalmente está chegando aquele dia onde a Câmara de Vereadores de Juiz de Fora vai publicar, através da Consulpan, o edital tão polêmico, né? Desde o ano passado ficaram as discussões se teria ou não teria o concurso, mas parece agora, finalmente, no dia 23 de março, daqui a 2 semanas, nós teremos a publicação desse edital. O objetivo dessa aula hoje é para que primeiro você conheça o Análise Concurso, possa ter contato com os professores, possa ter contato com a nossa plataforma, com a nossa tecnologia. Você pode acessar essa aula, quem está assistindo pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Dê o seu like, comente, faça suas críticas, faça suas perguntas. E quem estiver também na nossa plataforma, a aula também está sendo transmitida ao vivo pela nossa plataforma. E essa é uma inovação do Análise Concurso. Você pode assistir não só as aulas gravadas, quem já fez o cadastro para conhecer o curso preparatório para a Câmara de Vereadores, para a Câmara Municipal de Vereadores em Juiz de Fora, já deve ter visto lá, tem algumas aulas lá para você degustar. Nós queremos que você primeiro conheça o nosso curso para depois sim adquirir o seu pacote. Mas a nossa principal inovação agora é que você pode assistir ao vivo também dentro da própria plataforma do Análise Concursos. Você vai lá buscar analiseconcursos.com.br, já tem lá os links, a indicação para você já cair na plataforma. Você faz o cadastro gratuito para assistir essa aula, pode optar em assisti-la pelo YouTube ou pela nossa plataforma. Sugiro que você faça pelas nossas tecnologias, pela tecnologia que nós oferecemos a vocês. Hoje eu quero apresentar para vocês, além dos temas, né, que nós iremos discutir, né, que nós iremos apresentar sobre o concurso, daquilo que a Consulpan, que é a banca que está realizando esse concurso, e aqui eu já quero te chamar a atenção, não é a Consulplan, que é uma banca mais famosa, é a Consulpan que está realizando. E que tem uma característica muito própria e nós vamos discutir aqui. Daqui a pouco eu vou convidar aqui as professoras de português, a professora Isabel e a professora de matemática Priscila, que irão resolver algumas questões, irão comentar também sobre o que a banca tem realizado. De cara eu já quero te chamar a atenção que a banca Consulpan, ela costuma repetir os editais, né? Se você fizer uma busca rápida, você vai ver que basicamente nos concursos que ela tem realizado, e ela tem atendido prefeituras municipais e câmaras municipais, são os principais clientes dessa banca, é uma banca nova. Ela tem repetido o conteúdo com língua portuguesa, conhecimentos matemáticos, direito administrativo e atualidades. Raramente ela acrescenta outros temas, como o direito constitucional, por exemplo, e às vezes a legislação municipal. Então, no caso de Juiz de Fora, caso a banca inclua a legislação municipal, o tema será a lei orgânica do município. E aí você terá a oportunidade, ao adquirir o nosso pacote, ao adquirir o nosso curso preparatório, de conhecer bem a legislação municipal também. Eu quero primeiro chamar a atenção, quero te chamar para acompanhar na tela, a reportagem recente que a Tribuna de Minas, né, para quem não está em Juiz de Fora, né, a Tribuna de Minas é o principal jornal de banca de Juiz de Fora, e ela fez uma reportagem recente falando sobre a expectativa desse edital. Acompanhe comigo na tela, por favor. Você vai ver que numa reportagem que saiu no dia 25 de janeiro, né, a Tribuna de Minas ela já fala, né, numa entrevista que foi feita com o presidente da Câmara, o Rodrigo Matos, ela fala da expectativa, dizendo desse prazo, ou seja, não precisa ter dúvida porque o contrato com a Consulpan já está firmado, ou seja, não há dúvida sequer qual será a banca já está definida, e aí fala que a expectativa é que num prazo de até 30 dias, ou seja, até o próximo dia 22, até o final desse mês, já tenha a publicação desse edital. A partir disso, nós teremos as inscrições com prazo de até 60 dias. Então, se o edital for realmente publicado agora no final de março, nós teremos abril e maio, até o final de maio, para as inscrições desse concurso. E a expectativa é que o concurso seja realizado até nos meses de agosto ou setembro. Então você terá tempo mais do que suficiente para se preparar para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Você vai escolher o Análise Concurso, que é a sua melhor opção, para poder se preparar para esse concurso. Vamos seguindo, eu quero chamar a atenção de vocês também sobre a possibilidade dos cargos.
né? Ainda também não há uma definição de quais seriam os cargos, mas de alguma forma a imprensa já tem cogitado sobre quais são esses cargos e os valores desses salários que estarão envolvidos nesse concurso público, né? Então nós temos aqui o cargo de assistente técnico legislativo, nós temos várias possibilidades. A parte de recursos humanos, na área de ciências sociais e políticas, nós temos a área de análise de educação e cultura, a área do meio ambiente, política urbana e a área de saúde pública. Então, são a área de psicólogo e de redator revisão. Então, esses seriam os assistentes técnicos legislativos de nível superior. Então, você que tem nível superior numa dessas áreas, vai poder se preparar para esse concurso. Lembrando que algumas dessas áreas aqui não irão exigir uma formação específica. Tá? Então, é preciso ainda ver o que vai constar no edital, mas boa parte dessas áreas pode ser que não se tenha uma cobrança específica de uma área, né? Não deve ser o caso de ciências sociais e políticas, deve exigir a formação em ciências sociais, o caso de recursos humanos também, mas na área de política urbana, por exemplo, não há uma formação específica para ocupar esse cargo. Então, a expectativa é que ele seja aberto para qualquer tipo de formação acadêmica superior, né? Nós temos ainda, na parte de redator-revisor, né, onde se espera que seja exigida a formação em jornalismo, em comunicação social. E aí nós chegamos na parte do técnico, né? O técnico em informática e técnico em segurança do trabalho, também com formações específicas. Lembrando que a Consulpan costuma cobrar também, nós não iremos falar hoje, mas ela costuma cobrar também conhecimentos em informática. E você terá, na análise do concurso, um curso específico também para conhecimentos em informática. Outra área também específica, a área para o jornalismo, também exigido o curso superior. Então você, jornalista, você formado em comunicação social, fica atento, porque deverão ser ofertadas 4 vagas para esse cargo. Por fim, que é o cargo que tem o maior número de vagas, né, para nível médio, que é o cargo de assistente legislativo 1. Aí sim, né, são 13 vagas e certamente será o cargo que terá maior procura para esse concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vamos falar um pouquinho então sobre alguns conteúdos, lembrando que o edital ainda não saiu, então o que o Análise do Concurso está fazendo hoje, o que eu, Cristiano, estou fazendo, o que a professora Isabel em português e a professora Priscila irão fazer daqui a pouco, é falar sobre algumas questões recentes que a Consulpan utilizou, para que a gente conheça o modo que ela costuma cobrar essas questões, tá certo? Vamos iniciar então sobre direito administrativo, que certamente estará no programa do seu concurso. Então, se você tem dúvida o que constará, pode começar a se preparar, estudar direito administrativo, que é tema comum na maioria dos concursos, assim como português e matemática também. Mas já inicie seus estudos. E você vai iniciar agora. Eu vou, a partir de agora, tratar do tema de direito administrativo, que vai cair na tua prova, na prova que você vai fazer para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Bom, vamos lá então. Os tópicos que aparecem em direito administrativo são os temas clássicos, né? Primeiro, o conceito de administração pública, né? Os princípios básicos da administração pública, né? Tem sempre aquele macetezinho, né? Para você lembrar, né? Nós vamos tratar dele mais oportunamente, né? Mas você não pode esquecer, né, que o princípio da moralidade, por exemplo, tem que ter sempre clareza. Se você chegar na prova não sabendo quais são esses princípios, certamente você vai deixar de acertar uma questão fácil, uma questão simples. Vamos falar sobre os poderes administrativos, ou seja, até que ponto a administração pública pode exercer esses poderes, os atos administrativos, vamos estudar o funcionamento das licitações e dos contratos administrativos. Aliás, daqui a pouquinho eu vou resolver uma questão sobre contratos, sobre licitações também, sobre os serviços públicos, caracterizar o que são serviços públicos, o que não são serviços públicos, alguns que são exercidos pela iniciativa privada, mas através de uma concessão pública, portanto, permanecem também sendo serviços públicos. Qual é o tipo de regime que se estabelece nesse serviço, se é regime especial, sobre servidores públicos, perdão, se ele está no regime especial, no regime DCLT, trabalhista, lembrando que nós temos empresas, algumas empresas que têm capital misto,
portanto, o regime de contratação ele é diferenciado, não é o seletista, ele não é aquele indivíduo que está através como estatutário, mas sim o seletista, né? Vamos ver a diferença, né, entre cargo, emprego e função pública. Muitas sessões costumam diferenciar essas duas coisas. Quais são e quais as características dos órgãos públicos, e vamos estudar, e aquilo que estamos imaginando que deverá aparecer nesse edital, né, a noção de improbidade administrativa, um tema tão recorrente atualmente, né? A todo momento você ouve falar, né, dos crimes relacionados contra a administração pública, na noção do que é ser probo ou improbo na administração pública. Vamos então resolver algumas questões, lembrando, o edital ainda não saiu, mas nós procuramos, nós pesquisamos qual é a forma que a Consulpan costuma cobrar nos seus editais e separei algumas questões para vocês de direito administrativo. Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade também de ver as questões em língua portuguesa e em conhecimentos matemáticos. Vamos acompanhar na tela então a primeira questão. É uma questão de 2015 da Consulpan, como todas as questões que iremos falar agora, e ela foi para o cargo de assistente administrativo. E essa questão, ela trata do seguinte tema, né? A licitação, veja lá, pode-se preparar a licitação em tema recorrente nos concursos, é meio administrativo pelo qual o poder público adquire os bens, obras e serviços indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações. Em linguagem bem simples, licitação é a forma de o governo fazer suas compras para garantir o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade. Em razão do seu gigantismo, o poder público nas esferas federal, estaduais e municipais é o maior comprador de bens, serviços e obras do país. Marque a alternativa que não representa uma modalidade de licitação. Então reparem que a banca, ela quer te fazer uma pergunta muito simples, o que não é licitação, mas ela faz todo um desenvolvimento para poder te confundir. Então, quando for resolver uma questão, procure olhar, assim, você precisa ler atentamente o enunciado, mas veja o que exatamente a banca quer te avaliar. Então ela quer que você responda o seguinte, o que não é uma forma de licitação. Então aqui nós já vimos, né, na tela você já está acompanhando que a compra direta, notem, pregão, convite e concorrência fazem parte daquilo que se pensa como licitação. A compra direta não, em alguns momentos a administração pública pode realizar essa compra, seja por conta do valor que está envolvido e seja por conta de algum tipo de urgência. Você já deve ter visto, né? Muitas vezes se decreta situação de calamidade pública, situação de emergência. Esse é um dos mecanismos de exceção na hora de realizar essa compra. Então, sempre cuidado. Eu fiz questão de marcar aqui ó, a palavra não, porque muitas das vezes você vai lendo a questão toda e no final você, bom, ele quer saber o que faz parte do tema da licitação. E aqui é justamente o contrário. Vamos para a próxima questão, então. Ver a próxima questão, também da Banca Consulpan, do ano de 2015. Do poder administrativo da hierarquia, decorrem os seguintes poderes. Vamos lá, então. Letra A, ordenar atividades. Sempre bom ficar atento aos verbos que estão sendo colocados aqui. Ordenar atividades, controlar ou fiscalizar as atividades dos subordinados. Então, cabe ao poder administrativo, do ponto de vista hierárquico, porque é isso que a questão está tratando, né? O que decorre dessa hierarquia, estabelecer ordens, estabelecer controle e realizar fiscalização. Vamos à letra B, então. Então, a letra A, ela representa esses poderes. Rever as decisões. O poder administrativo tem a possibilidade de rever as decisões. Pode anular algum ato ilegal, se algum ato tiver sido cometido pelo administrador público, que ele seja considerado ilegal, ele precisa ser revogado, né? Os atos ilegais não podem ser convalidados na administração pública, né? Revogar algum inconveniente, algum inoportuno, e tudo isso está lá com base na súmula 473 do STF. E eu quero te chamar a atenção aqui. Muitas das vezes as provas colocam as súmulas. Você precisa estudar lá o direito administrativo, a legislação relacionada à administração pública, nós vamos tratar disso oportunamente, mas também precisa estar atento às súmulas.
As súmulas são os entendimentos dos tribunais e elas sinalizam, né, algum tipo de alteração, algum tipo de entendimento a partir de uma lacuna que está estabelecida na lei. Então fique sempre atento a isso. No análise de concurso você vai ter oportunidade de ver também essas súmulas. A letra C, punir ou aplicar sanções disciplinares, avocar ou chamar para si atribuições de delegar e editar atos normativos. Exatamente, do ponto de vista hierárquico, o poder administrativo pode e deve fazer isso quando for necessário. Portanto, todas as questões estão corretas, todas elas representam o poder administrativo do ponto de vista hierárquico. Vamos para a próxima questão, então. Sobre o regime estatutário, marque a alternativa correta. Então, vamos analisar em relação ao regime estatutário. Nós estamos falando agora do servidor público. A questão, ela trata especificamente de qual é o regime de contratação desse servidor público. Vou inverter, vou começar do final, e aí você já está imaginando, né? Provavelmente a resposta é a letra A. Mas vamos pela letra D. Os servidores têm direito de aposentadoria pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O estatutário, não. Né? O seletista, aquele que é contratado pelo regime da CLT que teve mudança recente, né? A chamada reforma trabalhista, que ocorreu no final, entrou em vigor em novembro de 2017, né? Que mudou muito essas relações, as relações de trabalho. Ela modificou uma série de questões, retirou direitos, inclusive, reviu alguns direitos, mas ela não se aplica aos servidores estatutários, portanto, não está ligado à questão do seguro social. Letra C, os servidores têm direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, aviso prévio, multas rescisórias, férias e 13º. Meu caro concurseiro, se a pergunta se referisse ao trabalhador seletista, é exatamente isso que seria a resposta. Mas não estamos falando do trabalhador seletista, mas sim do estatutário. Previsto na consolidação da lei de trabalho, o regime estatutário não está previsto lá na CLT. E a letra A, que é a resposta correta, previsto em lei municipal, lei estadual ou federal, os servidores têm direito à estabilidade, emprego, férias, gratificações, licenças e adicionais variáveis de acordo com a legislação específica. Cada município vai estabelecer uma legislação para o seu regime estatutário. Cada estado e a União poderão fazer isso. Ok? Vamos para a próxima questão, então, da banca Consupan, né? A banca que vai realizar o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O edital sai ainda no final desse mês. Fique atento, acompanhe nas redes sociais. O Análise de Concurso está te informando a todo momento. Visite o nosso site, analiseconcursos.com.br. Dê um like, assista as nossas videoaulas. Você que não se inscreveu ainda, pode entrar na nossa plataforma, se inscreva gratuitamente para conhecer o curso que iremos oferecer sobre o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Lá já tem algumas aulas, tem aula de língua portuguesa, tem aula de matemática, tem aula de direitos humanos, aula que inclusive eu estou ministrando. Tem lá essa aula ao vivo aqui, ela estará lá, quem já está cadastrado vai estar assistindo pela nossa plataforma, mas depois você vai poder assistir também. Daqui a pouquinho eu vou convidar a professora Priscila, que já está se preparando aqui nos bastidores, para poder falar sobre conhecimentos matemáticos, para falar sobre matemática. É um programa, no edital deverá ser um programa extenso, vai resolver algumas questões aqui com vocês também. Mas vamos lá então para a questão número 5 que eu propus aqui para vocês, sobre direito administrativo. E aí ele começa, né, tem uma lacuna, uma coisa é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função. São hipóteses do artigo 33 da Lei 8.112 de 1990, demissão, aposentadoria, promoção e falecimento. E também prever a ascensão, a transferência, a readaptação e posse em outro cargo inacumulável. Então ele quer saber qual é essa coisa. Na verdade, eu estou te perguntando, que coisa que é esse ato administrativo? E notem, não se trata de exoneração, ele não está sendo exonerado. Não se trata de demissão e não se trata também de promoção. Portanto, o que é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, para essas situações, é a vacância do cargo. Ok? Vamos para a próxima questão, parecida com essa, hein?
característica muito típica da Consupan, tá? Colocar essas lacunas e pedir para você preencher na resposta. Então, alguma coisa é extinção, ó, extinção do vínculo estatutário. Não é vínculo seletista, hein? A pedido do servidor ou quando cabível em virtude da avaliação discricionária da autoridade competente. Pode ocorrer no caso de cargo em comissão. Cargo em comissão, você sabe, ele não se refere ao estatutário propriamente dito, né? Mas o cargo em comissão é aquele que é o famoso cargo de confiança, né? Quando os prefeitos, né, que após vencer a eleição, precisam honrar seus compromissos e levam uma série de pessoas que são ligadas a ele politicamente e que assumem esses chamados cargos em comissão. Ou com cargo em provimento efetivo, portanto, não é penalidade, pode ser a pedido ou de ofício no caso de cargo em comissão. Então, o que a banca está te perguntando é quais dessas coisas, qual o elemento desse que é a extinção desse vínculo estatutário. Então vamos lá, não é a vacância do cargo, nós não estamos falando de vacância do cargo, nem de demissão, tampouco de promoção, trata-se, portanto, da exoneração. Então a exoneração é a extinção desse vínculo estatutário a pedido do servidor ou quando cabível em virtude de avaliação discricionária da autoridade competente. Última questão de direito administrativo, daqui a pouquinho eu vou chamar a professora Priscila, que já está aqui perto de mim, ela vai tratar desses temas de matemática, que também será cobrado na sua prova para a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Não é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então nós sabemos que a regra é que não se pode acumular cargo público. Então se te perguntar na sua prova, em regra, pode-se acumular cargo público? Não, mas existe exceção, e essa questão, ela trata justamente da exceção. A de 2 cargos, o que não é vedado, né? A de 2 cargos de professor, e aí nesse momento, se você que já fez prova de direito administrativo, ou que conhece algum professor, está pensando, eu vou marcar a letra A, porque professor pode acumular 2 cargos sim, desde que eles não sejam incompatíveis. Se não tem incompatibilidade de horário, de local, por exemplo. Mas vamos continuar lendo as opções, porque a princípio nós estamos falando de uma verdade. Um cargo de professor e outro técnico ou científico. Não há uma vedação. Se o cargo de técnico científico, ou técnico administrativo, ou de científico não for incompatível com o de professor, ele pode acumular as 2 funções. Então a letra B também. E aí é aquele momento que você começa a pensar, opa, 2 cargos, letra C, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Também é possível, também está ligado a essa exceção do acúmulo de cargos. Portanto, né, nesse momento você já sabe, todas as opções estão corretas. Esse primeiro momento dessa nossa aula, eu quis falar sobre direito administrativo, que é um tema recorrente, cai em todos os concursos, mesmo que você não venha fazer o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora, queira fazer outro concurso, estude direito administrativo. Você tem a oportunidade, inclusive, do análise de concurso, de comprar somente esse curso, tá certo? Vamos fazer uma pequena pausa, beber uma aguinha, mas não saia, continue aí, essa pausa não dura mais do que 2 minutos, para a professora Priscila. Ela vai falar agora sobre conhecimentos matemáticos. 2 minutinhos, uma aguinha, e você vai continuar conhecendo o análise concurso e vai se preparar bem para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Edital saindo no final do mês. Até já!
Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Cerqueira, sou professora de matemática e hoje estamos aqui para conversar com vocês sobre algumas questões que podem cair no concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Conforme o Cristiano comentou, os editais anteriores são bastante semelhantes. E em matemática, existem temas que não podem faltar, como raciocínio lógico, álgebra, geometria, regra de 3, porcentagem, operações fundamentais, entre outros, tudo isso dentro de resoluções de problemas. E hoje nós separamos algumas questões do último concurso dessa banca. Conteúdos do último edital da banca da Consupan, temos alguns conteúdos de matemática relacionados. Conforme eu falei, raciocínio lógico, conjuntos numéricos, que englobam os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, operações fundamentais, que são as 4 operações que resolvemos dentro das resoluções de problemas, regra de 3 simples e porcentagem, que englobam muita coisa dentro da resolução de problemas também, álgebra, geometria básica, que está dentro da geometria plana e dentro da geometria espacial, sistema monetário brasileiro, noções de lógica, que contempla dentro do raciocínio lógico, sistema de medidas, que são a parte de grandezas e medidas, e os fundamentos de estatística. Bom, para hoje, nós separamos alguns problemas que nós vamos resolver do último concurso da Consupan, do concurso que houve em Fortaleza agora em 2017. Vamos lá? Separei alguns problemas para a gente poder resolver. O primeiro problema fala assim: Tiago viaja toda semana e passa sempre 3 dias fora de casa. Ao retornar de uma dessas viagens, ele observou que o chuveiro do seu banheiro está pingando água em intervalos de tempos iguais. Nessa época de estiagem, resolveu medir o desperdício de água nesses 3 dias. Utilizando um recipiente vazio de 600 ml para parar a água, ele verificou que o mesmo enche em 1 hora. Qual o total de água desperdiçado no período de viagem de Tiago? Então, olha só, nós podemos observar que ele fica 1 semana fora de casa. 3 dias que ele fica em casa, ele quer observar quanto desperdício de água ele precisa, né? Que gasta de água. Então, olha só, para a gente resolver esse exercício, vamos perceber e vamos anotar algumas coisas. Se ele fica 3 dias em casa, o que acontece? Em 1 hora que ele percebe, ele tem um recipiente que colhe 600 ml de água em 1 hora. Nós sabemos que em um dia nós temos 24 horas, certo? Se um dia a gente tem 24 horas, se a gente multiplicar esses 600 ml por 24 horas, nós vamos achar quanto de desperdício de água a gente tem em um dia. E aí a gente vai achar que a gente tem 14.400 ml de desperdício de água somente em um dia. Mas o que a gente sabe? Que 1 litro corresponde a 1.000 ml, certo? Para eu transformar esse 14.400 ml, que a gente não costuma usar 14.400 ml, para a gente transformar isso em litro, basta a gente dividir 14.400 ml por 1.000. E aí o que a gente vai achar? A gente vai achar esse 14.400 ml, 14,4 litros. Isso é o que a gente acha de desperdício em um dia. Só que Tiago fica 3 dias em casa. Então, em um dia, a gente tem desperdício de água de 14,4 litros. Mas como o Tiago fica 3 dias em casa, basta eu multiplicar esse resultado que a gente achou por 3. Então, na realidade, 3 dias que Tiago fica em casa, eu vou multiplicar 14,4 por 3. E aí eu vou achar um resultado de 43,2 litros de água. Portanto, essa alternativa, a alternativa dessa questão é a letra C.
Questões desse tipo envolvem grandezas e medidas. Nesse caso aqui, está relacionando litro com mililitro, mas a gente pode ter questões que relacionam medidas de comprimento, medidas de tempo. São questões que resolvem muito em resoluções de problema. São questões bem corriqueiras, que podem realmente cair nesse tipo de concurso e que cobrou muito nesse último edital. Vamos para a próxima? Outra questão que cai muito é a questão relacionada a conjuntos, que envolve união, interseção. Quando eu peço um conjunto A menos o conjunto B menos o conjunto A, e quando envolve elementos de conjunto. Nesse caso dessa questão, pediu assim: analise os dois conjuntos e responda. Ele me deu o conjunto A com os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. E o conjunto B, 4, 8, 12, 16 e 20. E pediu somente a união desse conjunto. Eu poderia ter pedido a interseção desse conjunto, eu poderia ter pedido A menos o B e B menos o A. Bom, eu vou fazer primeiro o que essa questão me pediu, que foi a união com B. Quando eu peço a união com B, o próprio nome já fala. Eu quero unir todos os elementos que tem do conjunto A com todos os elementos que tem do conjunto B. Então, eu vou pegar tudo que tem em A com tudo que tem em B e vou unir todos esses elementos. Então, aí, a resolução desse não é tão difícil. Eu vou pegar todos os elementos que tem no conjunto A e vou juntar com todos os elementos que tem no conjunto B. Então, eu vou pegar o elemento, o 0, que tem em A, o 2 não tem em B, mas tem em A. Então, eu quero unir, então o 2 também vai fazer parte dessa resolução. Então, vai ser o 2, o 4, o 6 não tem em B, mas tem em A, eu quero unir, então vai ser o 8, o 10, o 12, o 14, depois o 16, depois o 18 e depois o 20. Então, eu consegui unir todos os elementos que tem no conjunto A com todos os elementos que tem no conjunto B. Então, foi uma questão simples. É só eu preciso saber qual é a definição do que é união de conjuntos. Então, a opção para mim aí seria a opção B. Bom, mas agora, para a gente ir além, e porque tem outros problemas que se resolvem também com união, interseção, A menos B e B menos A de conjuntos, eu também posso ir além. E se eu quisesse a interseção desses conjuntos? O que é a interseção desses conjuntos? A interseção é o que eu tenho em comum. O que eu tenho em A e o que eu tenho em B também. O que faz parte de ambos os conjuntos. O que aparece em A, o que aparece em B. Então, se eu quisesse a interseção desses conjuntos, eu faria, A interseção com B. É o que eu tenho em comum. Então, eu vou verificar no A, que também está em B. O que eu tenho em A, que está em B? O elemento 0 eu só tenho em A, não pertence a B. Então, ele não me interessa. O 2 também não me interessa. Mas o 4, eu tenho em A e tenho em B. Então, ele é interseção. Ele está em ambos os conjuntos. O elemento 8 também está em A e também está em B. O 12, ele também está em A e também está em B. O 16, ele também está em A e também está em B. Então, eles fazem a interseção entre ambos os conjuntos. Então, a interseção desses conjuntos seriam o elemento 4, o 8, o 12 e o 16. Seriam a interseção desses conjuntos. Não me pediu, mas tem outros exercícios que contemplam a interseção desses conjuntos. Se eu quisesse saber, por exemplo, o A menos o B, o que trata o A menos o B? Se a gente for pensar em operação, seria mais ou menos da mesma forma. Eu quero os elementos A menos o B. Os elementos que estão em A, que não estão em B. Então, só me interessam os elementos que estão em A, que não podem estar em B. Então, aí eu tenho que pensar, quais são os elementos que estão em A, que não estão em B? Então, se eu for pensar, os elementos que estão em A, que não estão em B, seriam o 0, pensa comigo, o 2,
os 6, que só estão em A, que não estão em B. Já que eu já marquei os das interseção, eles me ajudam a olhar melhor. Seriam o 0, o 2, o 6, o 10, o 14 e o 18. Todos os elementos que estão em A, tirando os elementos que estão em B. E posso fazer o contrário também. O B menos o A. E aí eu penso o contrário. Eu quero só os elementos de B que não contêm os elementos que estão em A. Então, os elementos de B que não estão em A, aí eu vou pensar, poxa, o 4 está em A, o elemento 8 está em A, o 12 está em A, o 16 está em A. O único elemento que está em B, que não tem em A, é o 20. Então, seria um conjunto unitário, de somente um elemento. Então, eu aproveitei esse exercício, que só me pediu união, para a gente tratar da interseção e também da diferença entre ambos os conjuntos, que contempla que é um exercício bem amplo, que a gente pode explorar outros tipos de operações dentro de conjuntos, ok? Vamos para o próximo? Esse próximo exercício é de geometria, que, olha só, Rayane observou que o telão do cinema, que ela foi, tem 3 metros de altura e 4 metros de comprimento. Sendo assim, pode-se dizer que a diagonal desse telão deve medir. Bom, uma sugestão, sempre que quantos metros de altura, quantos metros de comprimento, e se referir à geometria, vamos desenhar. Não sou boa no desenho, mas vamos ver como que fica isso, para a gente ver como que a gente pode operar, como que a gente pode resolver esse tipo de problema. Então, a gente já falou que esse problema tem 3 metros de altura, esse telão do cinema, e tem 4 metros de comprimento. Bora lá desenhar. Se esse telão tem 3 metros de altura e 4 metros de comprimento, o que ele pede? Ele pede a diagonal desse telão. Quando eu desenho, fica mais fácil de eu visualizar o que esse problema me pede. A gente sabe que esse desenho, o que criou? O que essa tela desse cinema? É um retângulo. Se é um retângulo, quando eu desenho, eu percebo que esse retângulo criou para mim um triângulo retângulo. Na realidade, esse retângulo é composto por 2 triângulos retângulos. E aí a gente sabe que esse lado é igual a esse lado aqui e que esse comprimento também é igual a esse comprimento. Então, se aqui tem 3 metros, desse outro lado também vai ter 3 metros. Se aqui é 4 metros, esse lado também é 4 metros. Para eu poder achar a diagonal desse telão, a gente precisa resolver por teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras me diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é um teorema clássico na matemática. Para a gente resolver, nada mais passa do que resolver o próprio teorema de Pitágoras. Para a gente resolver o teorema de Pitágoras, vai ficar 9 mais 16. Resolvendo essa diagonal, vai me dar 25. Raiz de 25 é 5. Como a unidade de medida foi metros, na realidade, a diagonal desse telão vai ser 5 metros. Então, a resposta dessa questão vai ser 5 metros. Então, essa questão são questões clássicas de geometria plana, que vai nos remeter ao teorema de Pitágoras, à área de figuras planas, a volume de sólidos geométricos. São questões clássicas que sempre caem e que faz parte do que nós chamamos de geometria básica. Ok? Vamos para a próxima? Uma outra questão que eu separei para vocês são questões relacionadas à porcentagem. Porcentagem, não só no concurso da Câmara Municipal e dessa banca, são questões que caem em todo tipo de concurso. E que faz parte do raciocínio lógico e que faz parte da nossa forma de pensar. Essa questão em si fala assim: Bruna decidiu economizar guardando a cada mês parte de sua mesada. No primeiro mês, ela guardou R$400. E a partir de então, R$100 a cada mês. Se ela não usou o dinheiro, a
quantia que acumulou em 20 meses corresponde a que porcentagem do que guardou no primeiro mês, ou seja, em relação ao primeiro mês. Então, o que esse problema me fala? Que no primeiro mês, ela conseguiu guardar R$400. Então, no primeiro mês, vamos anotar aqui. Isso em matemática, a forma que a gente organiza, a forma de resolver os dados dos problemas, isso nos organiza a forma de pensar. Então, a primeira coisa, quando a gente olha o problema, vamos ver quais são os dados do problema. Nem sempre nós vamos usar todos os dados do problema. Então, pega os dados do problema e organiza, escreve e vai organizando para ver o que a gente vai precisar para resolver esse tipo de problema. Então, aqui ele me fala que no primeiro mês, ela conseguiu guardar R$400. E depois, durante 19 meses, ela guardou R$100. Então, ela guardou R$100 vezes 19 meses. Durante 19 meses, ela conseguiu guardar R$100. Isso me dá um total de R$1.900. Certo? No final dos 20 meses, no final de 20 meses, ela tem um total de 400 mais R$1.900, que dá um total de R$2.300. O problema quer saber qual é o percentual de acúmulo desse total que ela guardou de R$2.300 em relação ao primeiro mês. Ou seja, quer saber, R$2.300 corresponde a quanto de R$400? Isso que é o problema. Então, a interpretação do problema é determinante para a forma de como que eu calculo o meu percentual. Então, ela juntou R$400 no primeiro mês e durante 19 meses ela conseguiu guardar R$100. O problema não fala se ela aplicou no banco, o problema não fala se tem juros compostos em cima disso, acumulado, não me fala nada. Então, ele quer saber assim, quanto que R$2.300 significa em relação a R$400? Quanto que significa em relação ao primeiro mês? Então, na realidade, o que a gente vai fazer? Bom, R$2.300 significa quanto em relação a 400? Se eu dividir 2.300 por 400, eu vou achar nessa conta 5,75. 5,75. Só que ele quer saber em porcentagem, em percentual. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por... 100. E eu vou achar 575%, que é a resposta B. Ou seja, quanto que o total foi em relação ao primeiro mês que ela acumulou. Então, questões de porcentagem, raciocínio lógico, geometria, regra de 3, são questões que são básicas e que caem não só no concurso da Câmara, mas que caem em concursos gerais. Eu separei aqui outras questões, como essa, que também envolve porcentagem, que eu só vou ler, que vocês depois acessem o canal para assistir as resoluções dessas outras questões. Porque agora a Isabel vai falar com vocês as questões e os conhecimentos gerais da língua portuguesa. Mas temos, uma pizzaria vende uma mini pizza por 19 centavos e um copo com 300 ml de suco por R$1. Com a finalidade de estimular as vendas, a empresa pretende vender um combinado de 10 mini pizzas e um copo com 480 ml de suco. Qual deve ser o preço cobrado se a pizzaria der um desconto de 10%? Ou seja, outra de porcentagem que caiu agora no último concurso. Outra, que é da área de álgebra. Os valores de x, que são soluções da inequação x² mais 2x menos 3 dividido por x mais 2, maior ou igual que 0, formam que conjunto? Vou ter que resolver uma equação de segundo grau em cima, uma equação de primeiro grau embaixo, fazer a reta e analisar quais são as possíveis soluções para essa inequação.
Então, envolve conteúdo de álgebra, conteúdo de segundo grau, saber resolver uma equação de segundo grau, saber resolver uma equação de primeiro grau. Então, eu preciso retomar com vocês conteúdos que é lá do ensino médio, que é do ensino fundamental 1. Então, são coisas que a gente precisa rever. E aí, vocês precisam acessar o canal. Outra questão. Marque a alternativa cujo valor corresponde à altura do trapézio, onde suas bases medem 17 centímetros e 6 centímetros. E seus lados não paralelos medem 5 centímetros e 4 raiz de 5. Se refere à geometria plana. Outra que foi do último concurso. Então, área de trapézio. Então, muitas questões de geometria plana apenas se referem à área de figuras planas. Então, eu preciso saber a área, relembrar a área. Qual é a área do trapézio, qual é a área do quadrado, a área de retângulo, a área de figuras planas. E outras que se referem a sólidos geométricos são áreas também. A área dos sólidos, a área de cilindro, a área do cone, volume. Então, se referem a esse tipo de questões. Então, para resolver mais desse tipo de questões de matemática, acesse o nosso canal, dá o link, que agora a professora Isabel vai estar falando para vocês do conteúdo de língua portuguesa e resolvendo algumas questões, ok? Muito obrigada pela atenção e até mais. Olá, bom dia pessoal, eu sou a professora Isabel Silva e vamos falar um pouquinho agora sobre a língua portuguesa, ok? Antes, é importante ressaltar aqui as possibilidades que nós temos aí, que possa vir cair, né, e ser pedido no edital da língua portuguesa, tá? Vamos lá. Em relação ao conteúdo, né, que nós observamos, há sempre elementos de construção de texto e sentido. Sempre cai interpretação de texto, qual tipo, gênero textual, se é uma narração, uma descrição, uma argumentação, né? Sempre há questões de interpretação e compreensão de texto. Em relação à semântica, né? Você tem aí na parte da gramática, quando nós estudamos a gramática, você tem semântica, morfologia, sintaxe, né? Ortografia. Então, vamos fazer aí uma viagem aí em relação à morfologia, sintaxe, para relembrar aí das possibilidades. Em seguida, faremos algumas questões, ok? Então, em relação à semântica, sempre envolve sentido, né? Sempre tem sentido. Você vai sempre observar as diferenças entre os vocábulos, palavras homônimas, homógrafas, tá? Em relação à morfologia, reconhecimento, emprego e sentido, né, das classes gramaticais, advérbios, verbos, adjetivos, substantivos. Já a sintaxe, ela une todas essas classes gramaticais, como frase, a oração, período. E em relação à ortografia, é a parte que mais complica aí, por ter regras e muitas vezes nós esquecemos das exceções, tá? Então vamos lá, começar aí com algumas questões e vamos abordar aí a primeira, ok? Essa é da Consulpan, né? Na expressão de 2015, vamos iniciar aí. Na expressão ontem à noite, quase me matei, o termo em destaque é, eu gostaria de enfatizar também que é uma questão adaptada e eu não coloquei todo o texto aqui, porque nesta questão não vem ao caso. O que nos importa neste momento é aqui essa expressão ontem à noite. Lembrando que os textos sempre estarão presentes para que você leia e você possa, a partir daí, fazer uma análise e compreender melhor, né, dentro do contexto. Então, se há uma expressão ontem à noite, quase me matei, nós temos que pensar aqui que tipo de expressão é essa. Você observa que na letra A fala sobre adjunto adnominal. Se é um adjunto adnominal, é o que vem junto ao nome ou ao substantivo, né? Vem junto ao nome ou ao substantivo, como por exemplo, poderia ser um artigo, a menina, né? Ou uma casa de papel, seria aí que vai especificando, né, esse nome. Nesse caso, nós não temos na expressão ontem à noite uma situação de adjunto adnominal.
Vamos pensar no adjunto adverbial, mas antes vou falar um pouquinho sobre sujeito e aposto. Nesse caso, ontem à noite não tem a função de sujeito e nem de aposto. Não estar aí chamando a atenção para algo e nem tem a função do sujeito, porque o sujeito aqui seria eu, né, que está oculto, presente aqui no verbo matei. Muito bem, então nos sobra a opção adjunto adverbial, tá? Por quê? Porque nós temos aqui à noite em relativo aí a uma expressão adverbial. Então a resposta correta aí é adjunto adnominal, ok? Vamos para a próxima. Essa questão, ela quer observar, primeiro você vai ter que ler esse pequeno texto, que vai dizer o seguinte: ano 1595. Ó, meu amado Romeu, escrevo para informar-te que recebi tua formosa carta e que ela me deixou sem palavras. Ano 2014. Ok. Então, olha que interessante. Você tem lá em 1595 uma expressão, né? Escrevo para informar-te que recebi a carta e que ela me deixou sem palavras. Um tipo de resposta. Um tipo de resposta. Em seguida, temos aí em 2014, em que também é uma resposta, né? E bem irônica. Ok, simplesmente assim. Em seguida, vamos lá. Sobre o texto, assinale a sequência correta de verdadeiro ou falso. É um texto totalmente desconexo? Vamos ver, desculpem. É um texto totalmente desconexo, principalmente por pertencer a contexto histórico diferente. Realmente temos aí um caso de contexto histórico diferente, 1595 e 2014. Muito bem, então essa aí, ela é verdadeira. Aborda a temática amorosa? No ok, não dá para saber. E, ó meu amado Romeu, escrevo para informar-te. Há uma resposta, sim, né? Mas é realmente aí verdadeira? Então vamos pensar, não dá para saber qual a temática, já que contextos diferentes, o primeiro fala, né? Mas não dá aí para poder ter certeza, então fica aí como falsa. Adota a linguagem satírica e jocosa? Se você pensar que satírica é no sentido de irônica, né? E de levar ao humor como jocosa, tem o sentido aí do humor, com certeza. Então, nós vamos ter como resposta aí a letra A, ok? E um texto pequeno, ele é exatamente assim, ele não foi retirado de nenhum outro contexto. Muito bem. Vamos para a próxima. Sobre a frase, ó meu amado Romeu, escrevo para informar-te que recebi a tua formosa carta e que ela me deixou sem palavras, é possível afirmar. Ficar muito atento, né, quando vocês forem ler, é possível afirmar se é correta, incorreta, se é a exceção, tá? Porque isso aqui é que vai confundir a sua cabeça, caso você coloque aí o contrário. Na letra A, sintaticamente, o termo meu amado funciona como aposto. Então, vamos pensar na sintaxe, na construção aí de sujeito e predicado. Realmente, nós temos uma situação em que ele está entre vírgulas, né? Temos aqui entre vírgulas, e que está aí sendo enfatizado. Vamos para o próximo. A próxima letra, o termo o é classificado como predicativo do sujeito. Lembrando que predicativo do sujeito tem que estar em uma oração em que há presença do verbo de ligação, né? E que esse predicativo se refere ao sujeito. Aqui nós temos apenas uma interjeição. Na letra C, a sequência, ela me deixou sem palavras, é a oração principal do período? Não é o que acontece, né? Ela não é a oração principal do período. Já pensando aqui, a estrutura informar-te corresponde a uma mesóclise. Lembrando, né, das posições aí dos pronomes oblíquos átonos, nós temos ênclise, próclise e mesóclise.
No caso da próclise vem antes, a mesóclise fica no meio e nesse caso nós temos, após, né, o verbo vai ser um caso de ênclise e não de mesóclise. Muito bem, então nos sobra aí a questão A, ok? Então, realmente, meu amado Romeu é um caso de aposto sintaticamente, ok? Já aí na questão 4, assinale a alternativa em que o uso do hífen foi empregado corretamente. Sempre assim, corretamente ou incorretamente. Então, tenham atenção no que estiver aí chamando a atenção de vocês. Em todas as palavras, autoescola, anti-histórico, obnubilado, aquém Pirineus. Nesse caso aqui, já encontramos alguns erros, né, que não se usam mais devido à nova ortografia que está em vigor desde 2009, ok? Apesar de ter sido melhor aceita em 2011, mas está em vigor já. Então, a autoescola, ela já é uma situação da nova ortografia, teria que estar junto aí. Na mesma situação, autoestima, por serem vogais diferentes, elas têm que estar juntas, né? João de Barro permanece por ser nome aí de, no caso, que permanece aí na biologia. Mal nascido também está correto e olho d'água não tem situação de hífen. Já na letra C, auto-observação, neo-realismo, mal me quer e bate-estacas. Então, temos casos aí que não estão corretos, né? Como no caso de neo-realismo, ok? Que poderia estar corretamente ligado. Na letra D, que é as que nos sobra, anti-ibérico, couves, flores, interracial e bem me quer. Estão corretas em relação ao uso do hífen. Primeiro, porque aqui nós temos o anti, em situações, né, da regra geral, as letras iguais nós vamos separar, no caso da vogal I e I. Já em couves, flores, a mesma situação permanece e tem também letras diferentes. Interracial e bem me quer. O que poderia gerar dúvida aqui é o interracial. Aí você não pode esquecer que quando o prefixo termina, né, com R e o próximo começa com a letra R, nesse caso há separação. Então, aqui está correta, aqui é a letra D, ok? Então, isso aqui é só uma ideia, né, de como vocês podem resolver as questões e estamos aí, conto com vocês, para que essas questões sejam bem desenvolvidas, tá? Vou passar agora, nós vamos conversar aí com o professor Cristiano e... Olá, de volta para a gente finalizar essa aula de apresentação, essa aula inaugural, pré-edital do concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estou ao vivo também aqui no Facebook, a galera do Facebook pediu para colocar ao vivo aqui, quem está na rua não conseguiu acessar, então você pode me acompanhar aqui. O fundo fica estranho, fica verde. Se você entrar lá no canal do YouTube, você vai ver o fundo bacaninha. É bom que você acompanhe os nossos bastidores aqui. Fui precedido aqui pela professora Isabel, que falou sobre a língua portuguesa, fez uma belíssima apresentação. A professora Priscila também, que falou sobre conhecimentos matemáticos. No início da aula eu falei sobre direito administrativo, lembrando que nós estamos aqui discutindo o que a banca Consulpan tem praticado nos editais anteriores. Ainda existem outras possibilidades, como conhecimentos em informática, que você, quando comprar o pacote lá no Análise Concursos, em analiseconcursos.com.br também vai ter esse curso. Existe a possibilidade ainda de direito constitucional básico, estrutura do poder, estrutura e organização do poder. Mas tem um outro conteúdo que costuma cair também na banca da Consulpan, que é o conteúdo de atualidades. É curioso porque é um conteúdo amplo. A Consulpan, nos editais anteriores, ela privilegiou
a história da cidade, a história do estado que está envolvido, no caso nosso aqui seria a história de Juiz de Fora e de Minas Gerais, história do Brasil, mas tem realizado questões que falam sobre temas gerais. Eu trouxe até algumas questões aqui, elas não devem se repetir, mas elas mostram um pouquinho que tipo de tendência, que tipo de caminho que a Consulpan costuma ir em relação a esse tema. É bom você ficar atento também, eu falei no início da aula, quem estava assistindo desde o início, a possibilidade de ter legislação municipal, né, a lei orgânica municipal. Se eu tivesse que pensar qual possibilidade, além daquilo que a Consulpan tem praticado, eu acho que a legislação municipal poderia ser um desses temas. Quero dar um recado também, algumas pessoas me perguntaram agora há pouco sobre a possibilidade de ter, se o pacote vai ter somente o conhecimento geral, na parte geral, ou conhecimentos específicos. Você pode entrar na nossa rede social, lá no Facebook, Análise Concurso, @AnáliseConcurso, Instagram também, ou entrar no nosso site, analiseconcurso.com.br, e já vai informando lá qual a área que você pretende. Nós vamos formando as turmas, certamente a gente já vai ter daqui a 2 semanas já a oferta do pacote do conteúdo comum, língua portuguesa, matemática, direito administrativo e atualidades, provavelmente entrando também conhecimentos em informática, mas você já vai informando qual a área específica que você pretende que nós também deveremos oferecer. Outra coisa que me perguntaram bastante, foram várias perguntas nesse sentido na rede social, tanto na página do Análise Concurso, como no meu perfil pessoal, Cristiano Santos, se também será ofertado o curso presencial. Então vamos lá, o curso online será ofertado já nas próximas semanas, você fique atento, e quem já está inscrito, quem já se inscreveu no nosso site, analiseconcurso.com.br, já terá um desconto em função disso. Então você, no próprio portal lá, você vai ser comunicado desse desconto, vai valer muito a pena. Quem se inscreveu também no canal do YouTube, vai valer esse desconto também, então a sua audiência também será revertida em benefício para você na hora de adquirir o pacote. Mas a possibilidade de ter a oferta também de curso presencial, foi isso que me perguntaram. Nosso foco específico é curso online, mas havendo demanda, nós iremos também, essa é a boa notícia, ofertar a turma presencial para quem quiser. Então você pode entrar no site e informa se você tiver interesse no presencial. Muitas pessoas que optam pelo presencial, acabam pedindo também pelo presencial e online, então vai ter essa possibilidade. E a grande diferença é que além de ter as videoaulas, como qualquer curso tradicional, nós vamos ter programado também as transmissões ao vivo. Então o professor também irá... a ideia é que o professor possa gravar suas aulas e a gente reserve alguns dias onde ele entra ao vivo e tira as dúvidas. Então as suas dúvidas serão tiradas ao vivo, você pode compartilhar essas dúvidas com seus colegas, que é sempre muito bacana. Nós vamos te ajudar a ter um bom resultado nesse concurso. Você precisa se preparar, você vai estudar e vai escolher o Análise Concurso para isso. Vamos então falar um pouquinho sobre o tema de atualidades. Acompanha comigo na tela, por favor. A Banca Consulpan tem repetido esses tópicos, né, para atualidades. História recente do Brasil, do estado de Minas Gerais, História e Geografia de Juiz de Fora. Bom, aqui é só substituir porque todos os concursos anteriores ela colocou o estado, por exemplo, que houve no Ceará, a história do estado do Ceará e da cidade a qual eu estava falando. Mas tem um tópico muito importante aqui que é relacionado a notícias. Notícias nacionais e internacionais. Para a banca da Consulpan, eu quero te fazer esse alerta. Se tiver alguma indicação na banca da Consulpan, no edital, sobre atualidades, você precisa buscar informação que está sendo veiculada em notícia nacional e internacional. Mas eu quero aqui te fazer um alerta muito importante. Cuidado, busque fontes adequadas, os meios de comunicação mais conhecidos. Não vou fazer propaganda aqui, mas você vai procurar os principais portais, né? Folha de São Paulo, G1, Globo, Jornal do Brasil, que recentemente voltou. Quero mandar um abraço para o meu amigo Omar Pérez, que agora há pouco apareceu aqui na live também acompanhando, que trouxe de volta o Jornal do Brasil, que foi uma coisa muito bacana, o Jornal do Brasil que havia parado na sua edição impressa. Então, não deixe de acompanhar as notícias. Mas não adianta você pegar notícias em portais de notícias falsas. Tome muito cuidado. A chamada fake news não vai te ajudar para o concurso da Consulpan. Não vai te ajudar na sua vida e não vai te ajudar para o concurso da Consulpan. E eu fiz questão aqui de chamar a atenção. Não tem sido colocado nos concursos da Consulpan, mas para a gente ficar atento à possibilidade da Lei Orgânica Municipal, a legislação municipal de Juiz de Fora.
Vamos então tratar de algumas questões, então, para a gente finalizar essa aula, audiência bacana. Eu estou vendo aqui agora no Facebook, vou pedir licença para o ao vivo do YouTube, vou olhar para o Facebook aqui, a galera está curtindo bastante, muita gente mandando informação ali, não dá para acompanhar. A Raíssa está sempre compartilhando, sempre curtindo. Raíssa, obrigado. E outras pessoas, o Marcos Martins assistindo, foi meu aluno no semestre passado, vários alunos já apareceram aqui, não dá para falar o nome de todos, tá? Eu vou ter que pedir desculpa, mas muito bacana a presença de vocês. Curta a nossa página lá, entre no nosso portal, vocês são bem-vindos e nós queremos a sua opinião e suas críticas também. Vamos aproveitar agora e ver algumas questões sobre atualidades. Também do ano de 2015, né, no estado do Ceará. O número de mortos após o terremoto que atingiu o Nepal no sábado, dia 25, passou de 3,8 mil nessa segunda, dia 27. Segundo o balanço das autoridades locais, informaram o jornal The New York Times e a CNN, agências de governo internacionais corriam para enviar equipes de busca e resgate, médicos e remédios ao país. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem comida, água ou abrigo. O terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, o mais violento dos últimos 80 anos no país, provocou vários terremotos secundários e diversos deslizamentos no Monte Everest, onde 18 pessoas morreram no início da temporada de alpinismo. Sobre o Nepal, podemos afirmar que, veja o que a banca quer te cobrar. Ela faz toda uma narrativa, ela vai explicando absolutamente tudo e ela só quer saber sobre o Nepal. Ela não quer saber nada sobre o terremoto, ela não quer saber nada sobre as consequências desse terremoto. Ela só queria te perguntar isso. Eu diria que a banca poderia ter colocado a pergunta só nesse trecho aqui, ó. Sobre o Nepal, é correto afirmar que. E aí vem algumas informações aqui sobre o Nepal. Vai dizer que o Nepal é um país africano, né, que está na região, que fica próximo à região de Camarões, é limitado pelo norte da África do Sul. Veja, a Consulpan só quer saber agora se você sabe onde fica localizado o Nepal. Então ele vai dizer que o Nepal é um país africano, vai dizer que é um país asiático, da região dos Himalaias, vai dizer que é um país europeu, da região da Germânia, e vai dizer que todas estão erradas. E notem, a banca só quer que você diga que o Nepal é um país asiático. Simples assim, uma pergunta simples, que demanda algum conhecimento, mas então não é atualidades, é uma questão de geografia. Não, é mais do que isso. O Nepal toda hora está no noticiário, a todo momento a gente ouve algum tipo de informação sobre o Nepal, especialmente sobre a questão turística naquele país. Bacana, uma questão simples, mas que tem todo o enunciado que pode te levar a uma dificuldade enorme de entendimento e ela só quer saber mesmo onde o Nepal fica. Só isso. Vamos para a próxima questão, então? O governo confirmou nessa segunda-feira uma questão de 2015, tá, também da Consulpan. Lá foi feita para concurso na prefeitura de Tarrafas, no estado do Ceará. O governo confirmou nessa segunda-feira, dia 27, que 9 pessoas condenadas à morte no país, incluindo o brasileiro Rodrigo Goulart, serão executadas nessa semana. No momento exato das execuções será anunciado na terça, informou a porta-voz do procurador-geral. Goulart, que é o condenado, né, por tráfico de drogas, está no corredor da morte ao lado de cidadãos da Austrália, Filipinas, Nigéria e Indonésia. Ele pode se tornar o segundo cidadão brasileiro a ser executado este ano após fuzilamento de Marcos Asher, em janeiro, também condenado por tráfico de drogas. O texto se refere a fatos ocorridos Só quer saber onde aconteceu. Aí você tem que se lembrar desse fenômeno, desse fato, né? 2 brasileiros, eram mais pessoas, mas 2 brasileiros que tentaram ingressar nesse país, porque a pergunta é essa, tentaram ingressar nesse país com drogas, né? Lembrando que nesse país, diferente do Brasil e de outros países, o tráfico de drogas tem a pena de morte como pena máxima, né? O Marco Asher, brasileiro, né, que estava também, foi anteriormente. E aí na tela já aparece aqui, né, a Indonésia. Foi muito noticiado, né, o Brasil inclusive pediu para que eles fossem extraditados,
As famílias recorreram ao Estado, né? O Estado brasileiro, o Itamaraty se posicionou pedindo que eles fossem extraditados, até porque é direito de qualquer brasileiro ser julgado em território brasileiro, mas como o Brasil não tem acordo de extradição com a Indonésia, isso não foi possível. Aliás, a Indonésia não tem tantos acordos de extradição. O Brasil tem, por exemplo, com os Estados Unidos, né? E com outros países também, mas não foi possível isso ocorrer, né? O argumento do Brasil nessa extradição é que não se admite aqui a pena de morte, portanto ele deveria sofrer as sanções de acordo com a legislação brasileira. Não foi o entendimento do governo da Indonésia e houve essa execução. Vamos para a próxima questão. Para finalizarmos essa aula, audiência incrível, o Facebook bombando, Ademir Conrado. Ademir Conrado é lá pertinho do Espírito Santo, é da divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Grande abraço. Leandro, grande abraço para você também. Vamos lá, a questão também de 2015, agora da Prefeitura de Serrita, no Pernambuco. Eu não sei onde fica Serrita, né? Só sei que fica no estado de Pernambuco. E sei que a Consulpan atendeu a essa prefeitura e vai atender agora a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Se tiver alguém do município de Serrita, no Pernambuco, no estado de Pernambuco, pode mandar um grande abraço. Eu tenho um aluno de Pernambuco, que uma vez ele desenhou o mapa em sala de aula, né? Eu estava com dificuldade de desenhar um mapa do Brasil, e ele desenhou, dividiu, o estado de Pernambuco ocupava mais ou menos 1/3 do território brasileiro. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas ele disse que era mais ou menos isso, né? Então, se tiver alguém de Pernambuco, pode mandar um abraço aí. Daqui a pouco ele aparece no Facebook aqui, se ele quiser mandar. Eu acho que ele fotografou o mapa de Pernambuco, a delimitação do Pernambuco, ocupando um pouco mais de 1/3 do território brasileiro. Vamos lá. O KC-390, maior avião projetado. Veja a questão que a Consulpan está propondo. O KC-390, maior avião projetado no Brasil, fez seu primeiro voo em 3 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Defesa, o avião decolou pela manhã na fábrica de Gavião Peixoto, no estado de São Paulo, com 2 pilotos de teste e 2 engenheiros da empresa a bordo. A empresa desenvolvedora do protótipo olha só, te conta uma história, ela vem aqui para tentar te iludir, e ela só quer saber quem foi que desenvolveu o protótipo do KC-390. Eu nunca ouvi falar desse avião. Provavelmente a maioria de vocês estão assistindo, tanto aí no YouTube, que vai ver na nossa plataforma, que está assistindo na nossa plataforma, porque nós temos essa tecnologia. Para você que está aqui no Facebook, sempre olhando para baixo, porque o Facebook está aqui embaixo, né? Provavelmente, se alguém já tiver visto ou tiver alguma informação sobre o KC-390, que é um avião que foi projetado no Brasil, pode mandar essas informações. Eu não tenho a menor ideia como é esse avião, mas você não precisa saber. E é isso que eu quero te chamar a atenção. E ele está te perguntando quem desenvolveu esse protótipo. E ele dá lá 4 opções muito claras. A Embraer, a Embratur, a Aeronáutica e a FAB. Então vamos começar pela Embratur. A Embratur é a empresa brasileira de turismo. Ela não projeta aviões, né? A Embratur muito mal cuida do turismo no Brasil, né? Então, a Embratur definitivamente não projetou esses aviões. A Aeronáutica. Bom, a Aeronáutica cuida da defesa, do espaço aéreo, né? A Aeronáutica não tem tempo para desenvolver aviões. Bom, se tiver algum militar, pode até me corrigir. Não, a Aeronáutica produz aviões. Mas esse eu tenho certeza que ela não produziu, né? Depois ele vem para a Força Aérea Brasileira, né? Para a FAB, né? Também não foi a FAB quem desenvolveu. É muito simples, porque a fábrica que produz aviões no Brasil é a Embraer. Então só poderia ser Embraer. Eu não tenho a menor ideia o que é o KC-390, nunca vi esse avião, não sei para que ele serve, né? Se tiver algum, imagino que ele possa ser um avião de combate, né? Já que é o Ministério da Defesa que está envolvido. Se bem que tem muito avião para transportar autoridade, é tanta autoridade que vai nos eventos presidenciais, né? Que talvez o KC-390 tenha sido para isso, mas eu imagino que seja para a defesa. Então só pode ser a Embraer, que é a empresa, que inclusive recentemente tem passado por uma situação problemática, que é uma tentativa de compra do seu capital por empresa estrangeira, e há empecilhos na legislação sobre esse tema. Tá certo? Veja, você não precisa saber qual é o avião, a questão é muito mais de bom senso e de ter algum tipo de informação sobre o funcionamento de algumas coisas. Eu quero aproveitar, nós estamos finalizando essa aula, lembrando
Alguns temas nós não tratamos aqui, mas são temas fortes para cair no edital, para até na prova da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que é a questão sobre conhecimentos de informática, os cargos de nível médio, assistente legislativo para nível médio, provavelmente terá uma questão sobre conhecimentos de informática. No análise do concurso você vai ter o curso sobre conhecimentos de informática. Há possibilidade ainda de direito constitucional, de noções de direito constitucional. Não me parece, a Consulpan não tem colocado esse conteúdo nas suas provas, mas pode ser uma novidade para Juiz de Fora. A parte básica, que fala da organização do Estado, né, que fala sobre poder executivo e poder legislativo, não acredito se cair direito constitucional que venha também a parte do poder judiciário, se cair somente o poder executivo e legislativo. A possibilidade também da legislação municipal, se eu tivesse que apostar firme, apostaria na Lei Orgânica Municipal como tema. Talvez o regimento da Câmara Municipal de Juiz de Fora, seria razoável a cobrança do regimento da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer às professoras Isabel, a professora Priscila, estão aqui nos bastidores, a essa altura já um pouco envergonhadas de voltar aqui do meu lado. Eu quero convidá-las para vir aqui, para pelo menos dar um tchauzinho, senão a gente vai ter dificuldade para colocar microfone tudo novamente, para pelo menos dar um tchauzinho. Na hora que passar tem que tomar cuidado com a fiação. Então aqui à minha esquerda, não errei não, né? A esquerda, né? Depois de mais de 1 hora de aula ao vivo, a gente começa a confundir os lados. A minha esquerda, a professora Isabel, deu um show aqui sobre língua portuguesa, está gravando, está acabando de gravar. As aulas de língua portuguesa estarão já daqui a 2 semanas já no portal para você começar a assistir. Professora Priscila, chega mais perto aqui, professora Priscila, no Facebook, agora sim, ó, todo mundo aparecendo aqui. Professora Priscila deu um show também em matemática. Professora Priscila tem um currículo extenso também. Entra no Lattes da professora Priscila. A professora Priscila só não deu aula em Marte. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Mas assim, se bobear, ela deu aula em Marte também, né? A professora Isabel, experiência bacana em cursinho. Então, acesse analiseconcurso.com.br. Entra lá, curte a nossa página para você receber as informações. Estamos esperando você. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. E aguarde as nossas novidades. Um grande abraço. Tchau para todos. Tchau.